Olá, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é gênero narrativo. Durante as nossas aulas de língua portuguesa, de produção de texto, nós falamos muito dos diversos gêneros, né? Então, nós vamos ter os gêneros do argumentar, do descrever e os gêneros do narrar. O que é narrar? O que é uma narração? É contar uma história. Então, hoje nós vamos falar sobre os elementos que caracterizam uma narrativa. E vamos falar também sobre alguns desses gêneros narrativos. Vamos lá? Bem, então, para que o texto seja uma narrativa, ele tem que ter na sua estrutura alguns elementos, que nós chamamos de elementos estruturais da narrativa. São aqueles elementos que compõem aquela narrativa, né? Então, vamos lá a cada um deles. O primeiro deles, né, que nós vamos mencionar aqui, né, é o narrador. Sempre alguém está contando aquela história. Esse narrador geralmente está contando uma história de outras pessoas, em que ele nem está lá para ver, está contando de fora. E às vezes ele é um narrador que está contando uma história, a sua própria história, né, a história em que ele está envolvido. Então, daí nós já temos uma diferença, né? Nós temos um narrador em terceira pessoa, que ele conta a história de outras pessoas, ou um narrador em primeira pessoa, que ele está contando uma história em que ele está ali olhando para aqueles fatos, tá certo? Então, um primeiro elemento é o narrador. Depois, personagem. Não tem como ter uma narrativa, ter uma história, se não tiver os personagens, né? E muitas vezes, o que mais fica forte pra gente numa narrativa é a personagem, a presença daquela personagem. Às vezes a gente se lembra de mais fortemente da característica da personagem, das ações da personagem, do que propriamente do autor do livro, ou até do nome do livro, ou do conto, da novela, do filme, né? Então a gente, às vezes, vocês já devem, né, as pessoas da minha geração vão se lembrar que existia uma novela que uma vilã chamada Nazaré Tedesco, né, ficou muito famosa. E até hoje, né, a gente se lembra do nome da Nazaré Tedesco, né? E às vezes a gente até se esquece que a novela era a Senhora do Destino. Então a personagem, ela está ali porque ela é que movimenta as ações, né? Essa personagem, ela é a personagem principal, tem os personagens secundários, tem os protagonistas, tem os antagonistas, né? Então isso aí são outras subclassificações que vão ter depois. Outro elemento da estrutura da narrativa é o tempo. Porque aquela história se passa em determinado tempo, seja esse tempo cronológico ou não, né? Então, às vezes, na contagem, né, no momento de contar aquela história, é marcado o tempo cronológico do relógio, né? 2 semanas, 2 meses depois, na terceira semana, enfim. Isso tudo é tempo cronológico, ou então um tempo psicológico, né, em que não é marcado diretamente com o cronômetro, né, dizemos assim, mas que nós conseguimos identificar os elementos de passagem do tempo. Aí também nós vamos ter ligado ao tempo o espaço, porque tudo acontece num lugar, né? As personagens realizam uma ação em determinado tempo e em um determinado lugar, né? Ou lugares, né? Então, o espaço também é um elemento importante ali da estrutura da narrativa. O discurso, né? O tipo de discurso narrativo, que aí o narrador vai contando a história e vai dando a voz às personagens. O enredo, né? O enredo, que é a própria história ali contada. Então, são elementos que fazem a própria estrutura dessa narrativa. E você, diga aí para mim, nos comentários, que narrativas você mais gosta de assistir? O que te marcou dessas narrativas?
Cita aí para mim, conta para mim. Se quiser que a gente converse sobre alguma narrativa em especial, deixa registrado que a gente volta por aqui. Até a próxima aula!